Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o tema Um Caminho para Recomeçar. Um caminho para recomeçar. E eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 22. Eu vou ler os versículos de número 34 ao versículo de número 40. Mateus 22, 34 ao 40. Diz aí o texto: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com uma pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até aí. Nós andamos por muitos caminhos no decorrer da nossa jornada, a jornada que nós transcorremos por esse mundo. Nós entramos em caminhos que nos levam à vida e às vezes nós entramos em caminhos que nos levam à morte. Nós entramos em caminhos que nos levam ao ápice do sucesso, mas também, às vezes, andamos por caminhos que nos levam a um terrível fracasso. Nós andamos por caminhos que nos fazem sorrir e nos fazem exultar de alegria, mas também nós andamos em caminhos que nos trazem profunda tristeza e angústia. Nós andamos por vários caminhos, mas existe biblicamente um caminho que todos nós somos convidados a andar por ele. Paulo fala sobre ele em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 1. Quando ele fala aos seus leitores: eu lhes convido a um caminho sobremodo excelente, sobremodo elevado, a um caminho muito melhor. E quando ele inicia a sua apresentação desse caminho, no decorrer da sua mensagem, ele estabelece o caminho do amor, sendo o caminho superior a todos os demais. Ele vai dizer ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Se não tivesse amor, seria como o metal que soa e o sino que retine. Ainda que eu conhecesse toda a ciência, tivesse fé a ponto de transportar os montes, ou conhecesse, ou tivesse o dom de profetizar, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ou os meus bens em favor de alguém, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é bondoso, ele é benigno. O amor, ele não se ressente do mal. O amor, ele não trata com leviandade. Ele não se exaspera, ele não se ufana. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Esse caminho é o caminho que Paulo vai nos convidar a traçar. Mas não é um caminho que o próprio Paulo desenvolveu a partir da sua própria experiência. É um caminho que é apresentado a Paulo por Cristo e por toda a Escritura. Nós, como cristãos, somos chamados a andar pelo caminho do amor. E não apenas a andar pelo caminho do amor, mas também a convidar outras pessoas a traçarem esse caminho conosco. Nós somos chamados como cristãos para apresentar ao mundo, dentre os vários caminhos que eles seguem, esse caminho que é desconhecido para muitos, que é almejado por tantos, mas experimentado por poucos. Nós somos chamados por Cristo para experimentar um caminho que é a ansiedade de todas as pessoas no mundo, mas que tão poucos experimentam de fato a sua jornada, ou transcorrer a sua jornada por esse caminho. São tão poucos que experimentam. Nós temos, no final do século XVII, um homem que
ficou conhecido de todos, e todos aqui conhecem, ou pelo menos já ouviram falar. O nome dele é Ludwig von Beethoven. Beethoven, ele foi um músico, um pianista. Ele tocava tanto o piano quanto alguns instrumentos de corda também. Mas ele ficou realmente conhecido pelas suas composições. Ele nasceu no final do século XVII, do final do século XVIII, e ele construiu uma carreira desde muito cedo, desde uma tenra idade. O seu pai era um cantor, ele era um tenor, e ele percebeu no seu filho desde cedo o talento musical. Desde cedo ele percebeu como seu filho tinha esse talento. E convidando o seu filho para ingressar nessa carreira musical, ele providenciou os melhores professores para aquela criança. Ele conseguiu de tal maneira que aos 15 anos, Beethoven já estava tocando na capela onde frequentava o imperador ou o rei. Ele se destacou de tal maneira que o próprio rei resolveu pagar para que ele pudesse ir a Viena, capital naquela época, para poder se encontrar com outro grande músico, Mozart, que ninguém sabe de fato se encontraram ou não. Logo depois disso, a sua mãe vai falecer, o seu pai também vai adoecer e ficar profundamente depressivo por causa da morte da sua mãe. Ele vai ter que trabalhar dando aulas particulares para sustentar 2 irmãos. Mas a vida dá uma guinada e novamente o rei entra na jogada, envia Beethoven para a capital Viena, e ele então pode estudar aos pés dos melhores músicos da época, dos melhores professores. E ele começa a se destacar grandemente, ele começa a se tornar um músico renomado na capital. Mas aos 26 anos ele é diagnosticado com uma doença degenerativa de surdez. Um músico renomado, agora com uma grave doença que o estava deixando surdo. Diz que depois dos 34 anos, a surdez já estava em estágio avançado e ele já não conseguia mais escutar e discernir todos os tons das músicas. E aquilo só foi se agravando até que ele perdeu toda a sua audição. Mas é interessante que as mais famosas composições musicais de Beethoven foram justamente aquelas que ele compôs depois de ficar totalmente surdo. Apesar de toda a tristeza, de uma profunda depressão que ele entrou por causa do seu estado de surdez, ele lutou contra aquilo, ele venceu essa situação e ele então passou a compor, por exemplo, a sua máxima composição, ou a mais conhecida, a mais famosa, que é a 9ª Sinfonia de Beethoven, que tem mais ou menos 1 hora e pouquinho de música, que realmente revolucionou todo o campo musical da sua época. Foi composta justamente quando ele já não tinha mais nenhuma audição. Conta a história que, para compor as suas músicas, Beethoven cerrava os pés do seu piano e colocava o piano no chão. E no chão ele colocava o seu rosto e ia tocando as notas de maneira que os tons pudessem vibrar no chão, e ele escrevia a partir das vibrações das notas. É uma pessoa que, apesar das suas deficiências, das suas dificuldades, das impossibilidades, das situações que não podem ser previstas, não
desistiu, mas continuou, lutou, se fortaleceu e venceu. Eu estou contando essa história porque ela pode ser a minha e a sua história. Ela pode ser a minha e a sua história porque na nossa história acontecem tantas situações, nós andamos por tantos caminhos que vão deixando marcas na nossa vida, vão, atrofiando os nossos sentidos, vão fazendo com que nós percamos as nossas capacidades e as nossas sensibilidades. São histórias complexas dentro das famílias, de pais que não souberam amar os filhos, ou de filhos que não souberam amar os pais, ou de irmãos que brigaram entre si e perderam completamente a comunhão e nunca mais se viram. Ou de pessoas que tiveram sérios problemas no âmbito profissional e acabaram se amargurando de tal maneira que se fecharam a possibilidades de galgar novas possibilidades. São pessoas que se relacionaram com outros em um casamento e aquilo acabou em uma frustração. São pessoas como eu e você, que desenvolveram uma história, onde existem muitos sorrisos sim, mas que também podem ser contados muitos momentos de lágrima e de tristeza. E esses momentos de lágrima e de tristeza, de profunda dor, às vezes gerou em nós uma doença que acabou nos limitando, que acabou nos atrofiando, que acabou fazendo com que nós perdêssemos o maior de todos os sentidos da vida, que é o amor. Que é a capacidade de amarmos profundamente. Que é a capacidade de nos entregarmos a relacionamentos sem ser relacionamentos utilitários, sem ser para explorar o potencial do outro, sem ser para tirar algo que nos interessa no próximo, simplesmente nos entregar por amor e fazer o melhor às outras pessoas, porque às vezes nós já tentamos fazer isso, nós nos doamos em relacionamentos assim, mas nós só recebemos o contrário, nós só recebemos amargura, nós só recebemos tristeza, nós só recebemos rancor, nós só recebemos patadas e nós acabamos dizendo, não, se for para viver o amor dessa maneira, eu não quero. Não é um bom caminho o caminho do amor. É o que a maior parte das pessoas pensa. Mas aí vem Jesus e um dos fariseus, mais uma vez, tentando seduzir Jesus, tentando testar Jesus e fazer com que ele errasse em algum ponto de vista, tentando colocar Jesus à prova, disse, qual é o maior dos mandamentos? E mandamento é algo que você precisa andar por ele. Mandamento acaba se tornando um caminho para nós. Mandamento acaba sendo algo que vai reger as nossas vidas. Ele vai balizar a nossa estrada, ele vai balizar o nosso caminho. É por isso que quando você pega o seu carro, você sai pela estrada, tem várias placas de indicação, que são placas de regulamentação, são placas de lei que vão dizer, aqui a velocidade máxima é 110 km por hora, e se você passar de 110 km por hora, você está infringindo a lei. Existem várias placas de regulamentação que são leis que são postas no nosso caminho. E Jesus vai dizer, o fariseu vai dizer, de todas essas leis, de todas essas placas que são colocadas ao longo da estrada da nossa vida, quais são as placas prioritárias? Quais são as mais importantes? Quais são aquelas que nós não podemos deixar de enxergar? Jesus vai dizer, ama o Senhor teu Deus. A primeira delas é ama o Senhor teu Deus. E ele vai dizer, ama o Senhor teu Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E quando ele fala coração, alma e entendimento, ele não está falando a respeito de três coisas diferentes, ou de três realidades diferentes no ser humano. Ele está falando a respeito de uma mesma coisa, simplesmente usando termos diferentes.
Ele está falando a respeito da sua integralidade. Ele está falando a respeito de quem você é. Ele está falando a respeito de tudo que você tem. Ele está falando com todo o seu potencial. Ele está falando que você precisa se entregar ao Senhor num relacionamento de amor com tudo o que te preenche. Não é só com religiosidade. Não é só com idas a reuniões e a cultos. Não é só com ritualismo. É uma entrega por inteiro num relacionamento. E ele estabelece que, então, o princípio de relacionamento é com amor. Não é um relacionamento utilitário. Você não se relaciona com Deus porque você precisa de Deus. Você se relaciona com Deus porque você ama a Deus. Você não se relaciona com Deus porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e pode tirar você dessa situação difícil que você está. Sim, Ele é o Deus Todo-Poderoso e pode tirar você dessa situação que você está. Mas você se relaciona com Ele porque você o ama. A base do relacionamento com Deus é o amor. E como é que você se entrega em amor? Coração, alma. Fala tudo a respeito de uma mesma coisa. Fala a respeito do seu interior. Fala a respeito, basicamente, de três coisas. Sua capacidade de raciocínio, ou seja, a sua razão. A sua vontade, ou seja, a sua volição. E os seus sentimentos, ou seja, a sua emoção. Então quer dizer que quando você se relaciona com Deus, você se entrega racionalmente a um relacionamento com Ele. Você se entrega emocionalmente no relacionamento com Ele. E você se entrega voluntariamente no relacionamento com Ele. Você coloca todas as suas forças, todas as suas expectativas nesse amor. E você pergunta, Deus, como eu posso amá-lo da melhor maneira possível? Como eu posso me relacionar da melhor forma possível com o Senhor? Você, quanto mais ama uma pessoa, mais você quer conhecê-la e mais você quer estar com ela. Esse é o princípio básico dos apaixonados. Quanto mais você ama uma pessoa, mais perto dela você quer estar, mais tempo com ela você quer passar e mais a respeito dela você quer saber. Isso é amor. É essa entrega voluntária para falar a Ele quem você é e para saber quem Ele é. E você passa a trocar conhecimento mútuo com Ele. Mas Deus já conhece você da maneira que você é, mais do que você se conhece a si mesmo. Mas agora quem precisa conhecer a Deus é você. E esse conhecimento apaixonado, esse conhecimento de amor, de amante, que nós temos para com Deus é narrado em todos os termos bíblicos. Nós vamos ver que Deus, Ele inicia o seu relacionamento com o ser humano e Ele se torna amigo desse homem. Depois, amigo já não é mais suficiente. Ele vai se tornar, então, rei desse homem. Mas depois também, amigo e rei já não é mais suficiente. Ele vai se tornar a noiva desse homem. Mas a noiva já não é mais suficiente, precisa de algo a mais também. Então, tem mais um relacionamento. Então, ele se torna pai desse homem. E todos, então, todos relacionamentos profundos de autoridade, Deus estabelece com o ser humano. De autoridade, relacionamento de autoridade e de troca de conhecimento. É o pai que conhece o filho e o filho que conhece o pai. É a esposa que conhece o marido e o marido que conhece a esposa. É o rei que é conhecido pelos seus súditos e os súditos que precisam conhecer o seu rei. É o amigo que se dedica dia após dia em trocar conhecimento a respeito de quem são. São esses níveis de relacionamento que nós encontramos nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. É esse tipo de relacionamento que nós somos chamados a ter com Deus. Mas como que nós podemos expressar esses relacionamentos?
Nós conhecemos a Deus, e quanto mais nós conhecemos de Deus, nós somos então impactados por esse conhecimento, e esse conhecimento então começa a reavivar algumas coisas que existem em nós. Nós não temos a capacidade, como Beethoven, de tentar tirar o melhor de nós, mesmo tendo os nossos sentidos atrofiados. Com amor não funciona. Então alguém precisa colocar em nós capacidade para amar. E na troca desse relacionamento com Deus, é justamente isso que ele faz. A Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1, que Deus vai derramar o Espírito Santo dele nas nossas vidas, e junto com o Espírito Santo ele derrama amor no nosso coração. É como se ele pegasse essa terra sedenta e seca, uma terra arenosa, fria, pálida, desértica, que o mundo criou no nosso coração, e fornecesse água a ele, água viva a ele, e transformasse esse coração seco em um grande jardim florido de amor, aonde as outras pessoas podem vir e se deslumbrar com toda a beleza que existe dentro de nós. E quando Deus então transforma a minha vida e a sua vida a partir de um relacionamento, fazendo brotar em nós novamente a possibilidade de amar, a possibilidade de um amor verdadeiro, porque nós perdemos isso, então também os nossos relacionamentos começam a mudar. E para isso nós precisamos entender a história dos nossos relacionamentos. Por que que os nossos relacionamentos são tão importantes? Por que que relacionamento pessoal, como nós desenvolvemos, principalmente a nível de igreja, são tão importantes? Coisas que nós não levamos em consideração no dia a dia. Coisa que nós não levamos em consideração quando fazemos mal a outra pessoa. Coisas que nós não levamos em consideração quando nós somos ofendidos por outra pessoa. Coisa que nós não levamos em consideração porque passamos rápido por textos bíblicos, quando eles dizem, olha, quando alguém ferir você de um lado na sua face, vira o outro lado também. Quando alguém for lá e tomar a sua capa, dê a ele a túnica. Se alguém fizer você andar 1 milha, anda com ele 2. E o texto está simplesmente dizendo, sempre procure manter os seus relacionamentos, mesmo com a perda, mesmo diante da dor, mesmo diante da perda. Lute por relacionamentos, vale a pena. O texto quer dizer que nós podemos passar por cima do nosso egoísmo. O texto quer dizer que nós podemos passar por cima da nossa autoimagem. O texto está dizendo que nós podemos passar por cima de tudo isso que nós construímos e apresentamos às pessoas e queremos que as pessoas conheçam, mas que nada mais é do que simplesmente máscaras. Porque nós só apresentamos para as pessoas aquilo que nós queremos que elas conheçam. Nós nunca apresentamos quem somos de verdade. E o texto então ali nos convida a abandonar a nossa reputação e assumir em Cristo a nossa identidade. E assumir em Cristo a nossa identidade. E para saber quem somos, precisamos saber de onde viemos. Só tem identidade quem sabe de onde veio. Por isso que você tem identidade. Por isso que você vai lá na polícia para poder pegar a sua identidade. Porque a sua identidade vai falar de onde você veio. Vai falar qual é o seu país, vai falar qual é o seu estado, vai falar quem são os seus pais. Porque a identidade faz isso. Fala de onde é que você veio. E de onde você veio? Por que relacionamentos são tão importantes? Primeiro, porque Deus nos fez para relacionamentos. Porque Deus nos criou para relacionamentos. A primeira coisa que nós encontramos a respeito do homem nas Escrituras é uma discussão entre Deus e Ele mesmo. É como se fosse a Trindade reunida, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, especulando sobre como eles vão construir o homem, sobre como eles vão fazer o homem. E aí um deles vira, olha, então vamos fazer o homem
a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Legal? Fechado. Os três fecharam. O que é fazer um homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança? Vamos dar a ele capacidade racional, vamos dar a ele capacidade volitiva, vamos dar a ele capacidade emocional. Emoções, sentimentos, razão, racionalidade e vontade. Vamos dar a ele isso que nenhum dos outros animais tem. E quando nós colocamos isso no ser humano, nós damos a eles a possibilidade de se relacionarem. Mas o que é que nós vamos pedir para esses seres humanos, logo depois que nós os criarmos? Nós vamos pedir que eles se multipliquem e encham a terra. Porque esse é o propósito da humanidade. Multiplicar e encher a terra. Multiplicar e encher a terra. Multiplicar e encher a terra significa criar cultura, criar famílias, estabelecer padrões, estabelecer princípios e todos viverem juntos e unidos com igualdade, promovendo o bem-estar social. É isso que é multiplicar e encher a terra, porque se um se virar contra o outro, ninguém enche terra e todo mundo se mata. E Deus cria então Adão. Deus cria Adão junto com os animais. E Adão não encontra ninguém que é um co-igual a ele. Não se percebe igual a ninguém. Ele olha a vaca e não pode se apaixonar pela vaca. Ele olha a cabra e não pode se apaixonar pela cabra. Ele olha os animais e se apaixonar por animal é perversão. Tá? Porque isso está comum hoje nos nossos dias, né? É perversão. Não pode se apaixonar. Não tinha ninguém igual a ele. E Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora idônea, uma coigual, para que eles possam viver juntos. E Deus vai lá para fazer Eva, e quando ele faz Eva, ele não faz Eva do mesmo barro que ele fez Adão. Ele não faz Eva do mesmo barro que ele fez Adão, para depois Adão não poder falar com Eva. Está vendo? Esse barro de onde você saiu é barro sujo. É diferente do meu. Ele faz Eva do próprio Adão. Isso fala muito conosco a respeito das nossas origens, porque nós temos origens uns nos outros. Nós não temos origens diferenciadas. Sabe aquela velha história que diz assim, aquele povinho ali é tudo farinha do mesmo saco? Não dá, porque a gente se inclui. Sabe? Não dá certo. Quando você fala que o outro povo é farinha do mesmo saco, você se inclui, porque você veio desse mesmo saco. Nós somos todos da mesma fonte. Somos todos coiguais. E é interessante o mundo percebido por Adão naquele momento, porque quando ele olha para Eva, ele vai ter uma poesia maravilhosa. Ele diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, e osso dos meus ossos e carne da minha carne sou eu. O que ele quer dizer é que ele se enxerga em Eva, é que ele se percebe em Eva, é que ele se vê em Eva. Então nós vemos o ambiente que Jesus está nos conclamando a viver. Porque Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, se enxerga no teu próximo, se vê no teu próximo, percebe que vocês vieram do mesmo tronco e que vocês, na verdade, são um. São um. Percebam a importância das pessoas que estão ao lado. Perceba a importância, porque todos nós somos feitos do mesmo material e ninguém é melhor que ninguém. É por isso que, por mais que nós sejamos cristãos, e tem muita gente que não é cristão, o cristão não tem condições nenhuma de punir os não cristãos, ou de fazer mal aos não cristãos. Eles têm a opção deles de ser não cristãos, como nós temos a nossa de ser cristãos. E nós não fazemos mal aos não cristãos. Pelo contrário, o que nós fazemos é o bem a eles. Nós promovemos o bem porque nós promovemos a vida. Nós fomos chamados para promover a vida porque, como cristãos, nós fazemos o bem sem olhar a quem. Porque nós entendemos que gente merece ser
ter a sua dignidade preservada. Porque gente é gente quando entende o valor de outra gente. Aí nós preservamos a nossa humanidade. E Deus chama Adão e logo depois nós sabemos o fim da história, que é a queda, eles comem do fruto e acabam saindo da presença de Deus. Mas quando eles saem da presença de Deus, a primeira coisa que acontece entre eles é o rompimento. É o rompimento do relacionamento entre Deus e o homem, porque Deus vai procurar o homem e o homem está escondido. Agora eles já não são mais amigos, eles já não caminham juntos. O homem já não anda mais pelo caminho, pela senda traçada por Deus. Ele anda pelos seus próprios caminhos, escondidos, à espreita. E quando Deus encontra esse homem, e então vai perguntar a Adão: Adão, você comeu do fruto? Ele não vai mais falar: o osso dos meus ossos e a carne da minha carne me deu. Ele vai falar assim: a mulher que tu me deste me deu. Já não é mais aquele olhar romântico de reconhecimento de si mesmo na outra pessoa. Pelo contrário, é um olhar de ódio, de queda. E de profunda degradação humana. E eles não podiam passar nada diferente para frente. Com tudo isso, o que a humanidade aprendeu foi multiplicar todo esse ódio, multiplicar toda essa dor e endurecer os seus corações, endurecer de tal maneira que lá em Ezequiel Deus vai dar um grito muito grande, dizendo que precisa transformar o coração dos homens, que são corações de pedra, em corações de carne novamente. E o coração do homem vai endurecendo de tal maneira que, logo depois, na geração seguinte, em Caim e Abel, nós já temos um ápice dessa maldade, dessa dureza de coração, do ódio que começou a inundar o coração humano. Nós temos Caim e Abel, os dois levando ofertas ao Senhor, e a Bíblia vai narrar que Abel, ele entrega uma oferta ao Senhor, e o Senhor tem prazer na oferta de Abel, e Caim também entrega a sua oferta, mas Deus não gosta muito da oferta de Caim. O motivo de Deus não gostar da oferta de Caim, nós não sabemos, a Bíblia não fala. Mas diz que Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. E nós vemos ali já a primeira quebra de relacionamentos, quando um começa a achar que o outro é superior. A Bíblia vai narrar que Caim saiu daquela experiência e o semblante dele decaiu. E Deus vai virar para ele e falar assim: Caim, por que decaiu o seu semblante? Por que decaiu o seu semblante? Por que você anda triste? Por que você anda carrancudo? Por que você anda bravo? Porque é isso que o ódio faz. O ódio muda a nossa afeição. O ódio muda a nossa aparência. O ódio muda as nossas atitudes. E ele vai falar assim: Caim, o pecado jaz à porta. O pecado está batendo na sua porta. Mas você tem que dominá-lo. Caim, eu estou prevendo, eu estou percebendo um grande problema a partir do que está passando no seu coração. O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. A história, nós também sabemos. Caim acaba matando Abel. Caim acaba matando Abel. E nós temos, a partir daí, uma história de sangue sendo contada na humanidade. Pessoas lutando simplesmente para serem umas superiores às outras. Uma querendo ter mais destaque que a outra. Uma querendo ser superior à outra em tudo. As pessoas se matam por um lugar ao sol, principalmente na mídia. Tudo por causa de status, tudo por causa da fama. Tudo para poder se tornarem mais visíveis e mais populares. Elas não estão atrás só do dinheiro, elas estão atrás do reconhecimento.
Elas estão atrás da exaltação. Elas estão atrás da bajulação. E isso nasce a partir dali, e com isso também nasce todo um processo de morte, onde um começa a explorar o outro para poder se colocar acima. E nesse processo de exploração, aonde um quer tirar do outro aquilo que o outro tem, isso leva aos limites da morte, porque nós vemos, por exemplo, situações históricas tão terríveis, quanto, por exemplo, todo o problema da raça ariana, onde uns começaram a achar que uma raça é melhor que a outra. E se essa raça ela é superior à outra, e a outra ela também tem as suas qualidades, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos subjugar a qualidade dos outros para nos tornar superior. Então, se a raça ariana é boa, mas os judeus também têm as qualidades deles, o que nós vamos fazer? Nós vamos perseguir os judeus e vamos matar os judeus. É por isso que nós temos aqueles campos de concentração, tivemos os campos de concentração, nós tivemos o Holocausto, mais de 6 milhões de judeus mortos, tudo porque um homem chamado Hitler começou a acreditar que ele, por ter uma raça diferente da dos outros, era superior e precisava subjugar o que havia de bom no outro. Isso aconteceu na África com Idi Amin, que matou também mais ou menos 6 milhões de africanos. Nós temos isso também na China, Mao Tse Tung, que tudo por causa do poder começou a explorar e a criar um governo cada vez mais explorador e perverso para subjugar toda uma nação, para que ele pudesse ser exaltado. Porque é isso que as pessoas fazem. Quando elas acreditam que elas são melhores, existem outras pessoas ao seu lado que também têm potencial, elas querem subjugá-la e, se possível, matá-la. Quando nós pensamos assim, nós falamos, mas pastor, isso são apenas algumas pessoas. Não, não são algumas pessoas. Isso sou eu e sou você. Sou eu e você. Sou eu e você quando nós, nos muitos relacionamentos que nós tratamos, nós começamos a tentar subjugar outras pessoas, desfazendo delas. Nós temos muitas táticas. Às vezes nós riscamos aquele nome da nossa agenda e nós não queremos mais relacionamentos com ele. Às vezes a nossa tática é a tática de falar mal mesmo. Nós vamos falar mal daquela pessoa para subjugá-la. Às vezes a nossa tática vai ser afastar aquela pessoa do grupo que eu convivo. Não é só afastar de mim, eu afasto do grupo que eu convivo. Nós temos muitas táticas, nós somos estrategistas para o mal. E desde o princípio nós percebemos isso. Mas já desde Noé, o Senhor vem nos chamando a novas possibilidades. Porque quando nós vemos Noé, nós vemos uma geração inteira sendo punida por causa dos seus pecados, uma geração inteira morrendo afogada por causa dos seus pecados e do seu distanciamento dos caminhos do Senhor. Mas existe um homem, Noé, que é chamado por Deus para construir uma barca, uma arca enorme. E dentro daquela arca ele guarda os animais, e dentro daquela arca entra ele e a família dele. E quando nós olhamos a história de Noé, nós pensamos que é uma história de punição, mas se nós olharmos por um outro prisma, virarmos simplesmente o espelho e olharmos em uma outra direção, em um outro ângulo, nós vamos perceber que essa história é uma história de amor. É uma história onde o mundo inteiro está longe dos caminhos do Senhor, mas uma família, ela luta para permanecer junta. Quando todos querem viver longe,
quando todos estão se afastando, quando os homens e mulheres estão abusando dos prazeres sexuais, como nós vemos ali em Gênesis no capítulo 6, sendo narrado, de tal maneira que parece que seres celestiais estavam dando prazer a mulheres. Quando nós percebemos tal corrupção no meio da humanidade, nós percebemos uma família que não abre mão de estar junta. E é difícil permanecer junto. É difícil permanecer junto quando alguém da sua família diz assim: Deus me falou. Porque quando alguém da sua família diz Deus me falou, seja você ou seja outro, a outra pessoa que escutou Deus me falou vai pensar assim: quem que ele está achando que é? Melhor que eu? Por que Deus fala com ele e não fala comigo? Se Deus falou com ele, vai ter que falar comigo também. E foi justamente o que Noé fez. Deus me falou. A família dele falou assim: então falou com a gente também. Aí Noé vira e fala assim: Deus me falou que vai chover 40 dias direto e vai haver uma grande inundação, um grande dilúvio. Legal, até aí tudo bem. O problema é que até aquele tempo nunca havia chovido na terra antes. É a mesma coisa que eu virar para vocês e falar assim: olha, Deus me falou que se vocês saírem lá fora agora, vai todo mundo morrer na chuva de canivete. Ninguém vai acreditar. Por quê? Porque nunca choveu canivete. É a mesma coisa. Até aquele tempo, a Bíblia vai dizer que a terra era regada por um vapor que saía do chão. Então era uma coisa louca. Mas a família de Noé disse: nós estamos juntos. Na hora de construir um barco daquele tamanho, para abrigar um monte de animal lá dentro, e todo mundo passando falando assim: olha, Noé é louco. Noé é louco. E aí você pensa: estou eu, a minha esposa e meu filho passando, e eu olho para Noé e falo assim: ó, filho, aquele senhor ali, ele é louco, diz que vai cair água do céu. Anos depois, está o meu filho passando com o filho dele, dizendo: ó, o seu avô me disse que aquele camarada ali é louco, diz que vai cair água do céu. Não bastante, o meu neto estaria já passando com o filho dele, dizendo: olha, o seu bisavô falou que vai cair água, que aquele velho falou que vai cair água do céu. São mais de 100 anos construindo aquele barco. E a família, sabe o que diz? Nós estamos juntos. Porque é isso que as famílias fazem. Independente de qualquer coisa, independente das diferenças, elas permanecem juntas. É isso que gente que é chamado por Deus faz. Independente das adversidades, independente das problemáticas ou da loucura que aglomera no povo, eles permanecem juntos. Porque quando nós olhamos para nós dizemos de um Deus que vai voltar. E quando você fala a respeito de um Deus que vai voltar, lá fora, é todo mundo louco. As pessoas passam dia após dia e falam assim: esse povo aí é o povo que diz que o Deus deles vai voltar. Aí vem o filho deles e diz: esse povo aí é o povo que diz que o Deus deles vai voltar. E aí vem o neto dele e diz: esse povo aí é o povo que diz que o Deus deles vai voltar. Mas independente de qualquer coisa, nós permanecemos juntos. É o Deus que mostra que a nossa unidade vai além das nossas diferenças. É o Deus que mostra em Abraão que ele escolhe um homem, mas em um homem ele escolhe uma nação. E escolhe toda uma nação porque escolheu um homem. Tudo isso em Abraão. Porque quando ele diz: Abraão, eu escolhi você e escolhi os seus descendentes também, ele está dizendo: eu não posso escolher você sem escolher o seu povo. Não é só uma pessoa importante, são todos importantes. É por isso que no Novo Testamento a figura, ela muda, principalmente quando Paulo ele vai elevar esse pensamento e vai dizer que todos nós, chamados em Cristo, eleitos por Cristo, somos corpo de Cristo.
Nós somos muitos membros, mas somos corpo de Cristo. E nessa figura, ele resolve toda a problemática das nossas diferenças. A diferença de cultura, a diferença de opinião, a diferença de visão, a diferença de perspectiva, a diferença do funcionamento das cabeças. Ele pega tudo isso e coloca tudo na estrutura do corpo de Cristo, dizendo, porque nós somos muitos membros, e membro tem atividade diferente, membro faz coisas diferentes, a mão não faz a mesma atividade do pé, o pé não tem a mesma importância dos braços, e os braços não têm a mesma importância da boca. Cada um faz um papel diferente no corpo, mas isso não é diferença. Isso, irmãos, isso é multiplicidade. Isso é qualidade. As nossas diferenças, para Deus, não são vistas como diferenças. São vistas como sabedoria de Deus. Porque você já imaginou se todas as pessoas do mundo fossem iguais a você? Você já pensou você se relacionando com você mesmo todos os dias? É por isso que nós fomos chamados para esse caminho, que é sobremodo excelente. Capacitados por Deus para viver uma nova vida, cheios do Espírito Santo que derrama amor no nosso coração, para contrairmos relacionamentos genuinamente pautados pela fé em Cristo. Genuinamente pautados pela fé em Cristo. E é tão importante, irmãos, os nossos relacionamentos. É por isso que ninguém é feliz sozinho. Ninguém é uma ilha, já diz uma frase. Ninguém é uma ilha. É por isso que ninguém gosta de viver sozinho. É por isso que ninguém faz amor sozinho. É por isso que ninguém, irmãos, joga bola sozinho. É por isso que ninguém gosta de jogar videogame sozinho. É por isso que ninguém, irmãos, gosta de conversar com ele mesmo no espelho. É por isso que as pessoas têm tanto prazer, apesar das dificuldades, na família. É por isso, irmãos, que as pessoas têm tanto gosto nas reuniões como essas aqui, porque pessoas estão juntas. É por isso, irmãos, que pessoas, quando ficam sozinhas demais, elas são diagnosticadas com algum tipo de doença. É por isso, irmãos, que pessoas que são solitárias, elas vivem menos. É por isso que pessoas com bons relacionamentos e relacionamentos duradouros vivem mais. É por isso, irmãos, que nós fomos chamados para um caminho melhor. E eu quero convidar você, essa noite, a viver esse caminho melhor. O caminho do amor, o caminho dos relacionamentos saudáveis, o caminho do relacionamento pautado no amor. Não vai ser fácil. Você já se machucou amando alguém. Você já se machucou nas múltiplas esferas relacionais que você tem na sua vida. Você já se machucou se dedicando em amor a alguém. Não vai ser fácil amar. Não é fácil amar. Não é fácil se dedicar em amor a uma pessoa. Mas eu pergunto para vocês, existe maneira melhor de viver? O amor pode levar você até a morte. Mas existe maneira melhor de viver do que o caminho do amor? É por isso que quando Jesus foi perguntado pelo fariseu, quais são os 2 maiores mandamentos? Quais são as 2 placas nesse caminho que eu preciso observar com
a máxima atenção, ele vai dizer: ama o Senhor teu Deus. Porque amar a Deus é fácil. Mas você só pode amar a Deus se você ama o seu próximo. É isso que João vai dizer. Ninguém pode dizer que ama a Deus que vê e odeia o seu próximo. A Deus que não vê e odeia o seu próximo a quem ele vê. Ninguém pode dizer isso. Nós fomos chamados para amar. Convidados por Deus para amar. Capacitados por Deus para amar. Que nós possamos, como irmãos, como comunidade, que nós possamos, como cristãos, que nós possamos, como eleitos do Senhor, dar as mãos. E apesar das nossas diferenças, podermos viver essa qualidade de vida que o Senhor nos convida para desfrutar, que é a percepção da importância de cada um de nós, a importância de cada um aqui, não só para Deus, mas a importância de um para o outro. Porque quando um membro sofre do corpo, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Ninguém sofre sozinho. É por isso que nós não podemos viver desapercebidos das crises mundiais. É por isso que nós não podemos viver alheios do problema da Síria e daqueles foragidos. Foragidos, forasteiros, andarilhos pelo mundo agora. É por isso que nós não podemos viver alheios a isso. É por isso que nós não podemos viver alheios à necessidade de comida dos africanos. É por isso que nós não podemos viver alheios à nossa realidade econômica sem fazer alguma coisa, mesmo que seja clamar ao Senhor por mudanças, porque outras pessoas estão sofrendo. É por isso que nós precisamos trabalhar para mudar o mundo. Porque nós precisamos fazer com que o mundo experimente o amor. E o veículo que Deus escolheu para mostrar ao mundo o que é amar é você. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé? Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por esse chamado maravilhoso, ó Deus. Esse chamado para uma realidade que é totalmente contrária à nossa. Nós nos desviamos, nós acabamos nos abrindo para a maldade, mas o Senhor, pela Tua muita misericórdia, nos capacita pelo Espírito Santo a viver uma nova história. A viver, ó Deus, uma nova realidade. E eu Te louvo, Senhor, porque tudo isso só pode vir do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver da melhor maneira possível, unidos com o Senhor e unidos uns com os outros, entendendo a importância, ó Deus, uns dos outros na nossa vida, nas nossas vidas. Entendendo, ó Deus, como que nós podemos divulgar e difundir o amor ao mundo. Se existe um lugar, ó Deus, por onde o Senhor pode começar essa transformação. Começar essa transformação gerando esperança no mundo inteiro, Senhor. O Senhor pode começar conosco. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nos ensina a amar e nos ajuda a amar, para que outros também possam amar, para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana.